Nós estamos hoje reunidos aqui, nós e você que está aí assistindo ou acompanhando pelo áudio, para falar de um assunto muito importante, também muito polêmico. Desde a antiguidade, desde a época de Jesus, todos se preocupavam em saber aonde está a verdade. E os apóstolos também uma vez chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, aonde está a verdade? Quanto mais nós nos dias de hoje, que sabemos que existem mais de 5.000 filosofias catalogadas, além de todas as filosofias orientais, reencarnacionistas. E Jesus, naquela época, falou para os seus apóstolos: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso significa o quê? Significa que nós não vamos a Deus através do guru, através do feiticeiro, através do mágico, através de alguém que inventou alguma filosofia nova. Você não pode chegar a Deus através de você mesmo. Ninguém pode se auto-salvar. E na Bíblia está escrito assim também: não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas, doutrinas diabólicas, estranhas. Não vos deixeis enganar. E quantos de nós somos enganados hoje em dia pelas milhares de coisas que aparecem, pelas novidades, pelas pessoas que seguem uma fé de conveniência, não é? Porque a palavra de Deus é radical. E a palavra de Deus também não está em julgamento. Ou eu aceito a palavra de Deus como ela está, ou eu desisto da palavra de Deus e vou procurar alguma coisa que me convenha. Não é verdade? Muitas vezes nós seguimos uma fé de conveniência. Aquilo que é bom para mim, aquilo que me interessa, então eu vou lá e acompanho. Estranhamente, nós católicos não acreditamos muito em maldição. Sabe, todo mundo acha que Deus é amor, e Deus é amor mesmo, e prefere ficar só nessa parte, sem querer se aprofundar, sem querer conhecer aonde o inimigo se encontra e o que é que ele faz de mal para nós. Nós acreditamos nos anjos, por exemplo, acreditamos na bênção, todos nós acreditamos e rezamos para o nosso anjo da guarda, para os anjos da fé, da paz, da caridade, da alegria, não é? Mas quando se fala em demônio, aí a história fica diferente e nós começamos a achar que já estão falando demais, que isso é fanatismo, que isso é beatice, e no entanto a palavra de Deus fala claramente sobre esse assunto. Quando nós de grupos de oração recebemos pessoas que já foram em diversos lugares e não têm mais aonde ir, se sentem perdidas, oprimidas pelo mal, sem saída, e essas pessoas que ficam inconscientes, que falam com voz de outras de pessoas, de entidades, essas mesmas entidades, elas se apresentam e falam assim: meu nome é separação, meu nome é destruição, é vício, é bebedeira, meu nome é adultério. Então, essas mesmas entidades que são consultadas em tantos lugares, elas vêm se apresentar para as pessoas de oração, que com a autoridade de Jesus rezam, elas se apresentam dando os seus nomes e dizendo o que é que eles fazem na vida da gente. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso e dizer novamente: a palavra de Deus não está em julgamento. Nós também não estamos em julgamento. Eu mesma que estou falando agora, já fiz muitas dessas coisas, já cometi muitos erros e por isso mesmo é que eu estou aqui agora abordando esse assunto. É bem melhor falar do amor de Deus, mas é necessário saber das ciladas do inimigo e da sua astúcia. Quando eu acredito em alguma coisa, eu me comprometo com aquilo que eu acredito.
Ter fé significa comprometer-se, significa deixar-se envolver. Quando eu acredito de fato em alguma coisa e eu sou coerente com aquilo que eu acredito, eu penso de acordo com aquilo que eu acredito, eu falo de acordo com aquilo que eu acredito e eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito. Mas estranhamente nós, católicos, corremos atrás de tudo que nos falam que é bom, não é? Disseram que ali na esquina tem alguém que cura, disseram que ali na esquina tem uma bênção, disseram que ali na esquina vão poder me ajudar. E eu, por ignorância da palavra de Deus, ou por desespero, ou às vezes até por curiosidade, vou a esses lugares e começo então a ter um problema sério. Porque eu começo a comprometer a minha alma. E o preço disso é uma desgraça. O preço disso é como diz a Bíblia, uma ruína. A ruína os espera, o castigo, o mal vai se revelar contra aquela pessoa que procurou. Em Eclesiástico 15 está escrito assim: o bem e o mal estão à mercê do homem. Aquilo que ele escolher, isso lhe será dado. Então significa que nós temos liberdade para escolher aonde é que nós vamos colocar a nossa fé. O bem e o mal, a vida e a morte, somos nós que fazemos o nosso destino. É isso que nos diz a palavra de Deus. Falsos cristos se levantarão e farão milagres. Às vezes a pessoa fala assim, mas olha, eu fui em tal lugar e o que aconteceu? Eu fui curado. Eu fui em tal lugar e precisava de um emprego e eu recebi o emprego. Só que existe uma diferença muito grande entre você estar invocando o Espírito Santo de Deus e você estar invocando alguma entidade que não é de Deus. Essa entidade, com certeza, não quer a sua salvação, não é? Essa entidade quer apenas a sua destruição. Ele pode até te dar um favor, porque ele tem poder para fazer isso, sim. Mas depois, como a gente costuma falar, ele vai puxar o seu tapete e, sem dúvida nenhuma, você vai ter que sofrer as consequências. E essa entidade, esse mal que está sobre você, porque você foi procurar esse mal, vai cobrar de você um preço muito alto. Em Deuteronômio 18, Deus nos fala claramente sobre isso. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, o povo hebreu, e esse povo, da descendência desse povo, nasceria Jesus, não é assim? Então esse povo hebreu, Deus escolheu, tirou da escravidão do Egito e falou, eu vou dar para vocês uma terra maravilhosa. E quando vocês chegarem lá nessa terra onde eu preparei para vocês, vocês não se ponham a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Vocês não podem fazer a mesma coisa que eles fazem. E eles vão perder a terra que eles estão justamente por causa das práticas que eles fazem. Então eu vou ler para vocês agora assim. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Ora, nós somos o povo escolhido de Deus. Deus não permite a nenhum de nós essas práticas. Você que está aí acompanhando, você já pensou nisso? Alguma vez você já tinha lido esse texto e mais outras centenas de textos que estão na palavra de Deus que falam sobre isso?
Pois é, então hoje você vai ter a oportunidade de fazer uma opção de fé. Hoje você vai ter a oportunidade de descobrir a causa, a raiz de muitas enfermidades que você possa ter, de muitas desgraças que possam estar sobre a sua vida e sobre a sua família, lendo a palavra de Deus e obedecendo ao Senhor, não é? Em outra parte da Bíblia está escrito assim: não vos dirijais aos espíritas e aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados. E o Senhor ainda diz mais: eu voltarei o meu rosto contra esse homem. Será você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo, que está acompanhando pelo vídeo, será que você está rezando tanto, pedindo tanto por uma graça, e será que você não está rezando para a pessoa errada? Será que você está com tanta boa fé? Será que você não está tão bem intencionado, mas será que você não está completamente errado? E Deus está com o rosto virado de costas para você? É muito sério o nosso assunto, não é verdade? Contaminação. O que significa contaminação? Se nós acreditamos em bênção, nós não podemos ser um cristão de meia face. Nós precisamos acreditar também em maldição. Se você foi num lugar onde o Senhor disse que não era para ir, ali no espiritismo, no adivinho, no feiticeiro, no bruxo, no guru, não é? No médium, e você foi lá pedir uma bênção, se isso é radicalmente contra a palavra de Deus, com certeza absoluta, você não está debaixo de uma bênção. Você está debaixo de uma maldição. Não é isso? E quando nós pedimos a um sacerdote, por exemplo, que dê uma bênção sobre a nossa casa, quando nós pedimos ao sacerdote que faça a entronização do coração de Jesus na nossa casa, nós estamos consagrando os nossos pertences, a nossa vida a Deus. Não é assim? Então, aquela casa, a partir daquele momento que foi dada a bênção, pertence todinha, com tudo que ela contém, a Jesus Cristo. E quando eu me consagro, por exemplo, a maioria de vocês, acredito, deve conhecer aquela consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me consagro toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Essa é uma consagração muito comum, muito que todo mundo conhece, não é? E será que você não se consagrou? Naqueles rituais de sangue, de fogo, de ervas, de banhos, será que você também não está consagrado? Mas não ao Espírito Santo de Deus, não a Maria, não a José? Será que você não está redondamente enganado e você nem sabe disso? Não vos deixeis consultar pelos adivinhos, não vos dirijais a eles, para que não sejais contaminados. Se você, por acaso, chamou um pai de santo, por exemplo, e consagrou a sua casa, ele foi lá, te deu um passe, te deu água fluida e você tomou algum remédio que ele mandou você tomar, a sua casa está contaminada. Ninguém pode dizer que ali tem uma bênção. A sua casa pertence àquela entidade que aquele guru, que aquele feiticeiro, que aquele mágico invocou na hora. Era o Espírito Santo? Ou era uma pombagira? Ou era o preto velho? A quem você consagrou as suas coisas? A quem você consagrou a sua saúde? Não é? É muito sério. Essa entidade, com certeza, vai reclamar poderes sobre você. Por quê? Porque você consagrou tudo para ela. Quando você estava doente, você foi lá e fez um trabalho para o índio.
não sei, o neguinho, pulador, saltador, eu não sei, tem tantas entidades que a gente fica até assim estarrecido de saber. E você não entregou a sua saúde para Jesus. Não é verdade? Isso é muito sério. Outra coisa que começa a atrapalhar muito a gente, porque nós somos muito enganados, é quando se fala assim: olha, eu tenho certeza que fizeram um mal para mim, fizeram uma macumba para mim, e fizeram um mal feito, colocaram o meu nome ali no caldeirão da bruxa e desejam o meu mal, ou então, ao contrário, olha, puseram o meu nome lá, fizeram a minha forma humana, como na Seishonoye eles fazem, pedindo pela minha saúde, pela minha proteção, não é? Às vezes a pessoa é bem intencionada, mesmo assim está errado. E o que acontece? A pessoa com medo disso, ela vai fazer o que na Bíblia fala assim: Satanás não expulsa Satanás. Então, quando ela sabe que fizeram alguma coisa ruim para ela, ela vai correndo e faz outra coisa ruim para desmanchar a primeira, não é? Então, eu faço uma macumba para desmanchar a outra macumba, como se Satanás pudesse expulsar Satanás, não é assim? Então, preste atenção, se existe alguma coisa dessa sobre você, sobre a sua família, e você sabe que existe, não vai procurar um pai de santo, não vai correr atrás de uma pessoa igualzinha a você, que ainda por cima invoca o inimigo. Só Jesus tem poder para desmanchar tudo isso. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Deu para entender? Procure estar com confissão em dia. A confissão é o maior exorcismo que existe. Se você estiver em estado de graça, se você aprender a abençoar quem te faz mal, se você estiver protegido com os sacramentos, a comunhão, o terço, nenhuma macumba pode te fazer mal. O inimigo dobra o joelho diante de Jesus. A gente só não entende como nós, muitas vezes, vamos dobrar o nosso joelho diante do inimigo. Isso é muito triste, é muito ruim, não é? Nós não podemos mais ser cristãos de meia face. Todos os rituais que você passou, de banho, de passe, de sangue, de ervas, de remédios, de água fluida, de seja lá o que for, você está consagrado. Isso é um ritual de consagração e você precisa muito prestar atenção no que nós estamos falando agora para poder se livrar de tudo isso. Em Hebreus 9 está escrito o seguinte: como está determinado, os homens morrem uma só vez e em seguida vem o juízo. E se eu sou católico, se eu sou cristão, se eu sigo Jesus, eu não posso ser incoerente. Eu não posso acreditar ao mesmo tempo em duas coisas tão diferentes. Ou eu acredito na ressurreição de Jesus, ou eu acredito na reencarnação. Não é verdade? Na reencarnação, na realidade, eu acredito que eu posso me auto-salvar. Por que eu acredito nisso? Porque se Jesus veio, venceu o mal e a morte para me salvar, como é que agora eu posso me salvar sozinha, sozinho? E aí eu vivo, cometo um monte de erros, morro, volto para pagar aqueles erros e assim eu vou me purificando até virar um espírito de luz. Como é que eu posso acreditar nisso? Se eu acreditar nisso, eu vou estar o quê? Eu vou estar negando toda a obra de salvação de Jesus. No creio está escrito assim, no credo da Igreja Católica está escrito assim: creio
na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém. Eu não posso pôr no nosso creio, nós não podemos acrescentar nada. Se fosse como a gente gostaria, talvez, a gente teria que rezar assim: creio no Espírito Santo, creio na pombagira, creio no Pai de Santo, creio no Preto Velho, creio no feiticeiro, creio no mágico, creio no adivinho, creio no guru e creio em Jesus Cristo. Não é? Não ficaria assim? Depois eu creio na ressurreição e creio também na reencarnação. Seria assim o nosso credo, não é? Então eu pergunto para vocês, aonde está a reencarnação, por exemplo, naquela parte da Bíblia onde Jesus está sendo crucificado ao lado de dois ladrões? Tinha de um lado o bom ladrão, do outro lado o mau ladrão, não é assim? E o que aconteceu com um ladrão? Ele disse assim para Jesus: ué, você não disse que era Deus, você não disse que era bom, você não disse que fazia, que acontecia, e agora por que você não se salva? Por que você não sai daí da cruz? E aí o outro ladrão, o bom ladrão, disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E ainda falou para o mau ladrão: olha, nós merecemos o que nós estamos passando, mas ele é inocente. E falou: Jesus, misericórdia de mim. Lembra de mim quando você estiver lá no seu reino. E aí Jesus, o que Jesus respondeu para o bom ladrão? Jesus falou assim: ah não, meu filho, você é ladrão, você é assassino, você fez tanta coisa errada, agora você vai ter que reencarnar mais um monte de vezes para cumprir aí o seu karma, para depois, quando você já nasceu mais umas 10, 15 vezes, aí sim nós podemos conversar. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E imediatamente a misericórdia de Deus, e imediatamente o acesso ao perdão, ao amor. Imediatamente aquele ladrão foi perdoado pelo Senhor e ele aceitou aquele perdão que Jesus estava trazendo para ele. A gente pode até dizer que ele roubou o céu, né? No último momento. Também eu queria dizer para vocês que uma vez nós estávamos dando essa palestra. E às vezes as pessoas ficam muito bravas, né? Quando fala nesse assunto, às vezes a pessoa pratica essas coisas e está ouvindo a palestra, então ela se revolta na hora e fica muito nervosa, não é? Mais uma vez nós estávamos dando essa palestra e um senhor muito educado, e ele levantou e falou: olha, eu acredito sim em tudo que foi falado, eu sou vicentino há tantos anos, eu trabalho para Jesus, eu gosto tanto da igreja, eu sou católico. Só que aconteceu comigo o seguinte: eu não posso concordar com essa palestra no ponto em que se fala que não existe a reencarnação, porque eu tive uma filha, essa filha morreu e depois ela morreu. Aí a minha esposa engravidou novamente e nasceu uma outra menina. E por todas as evidências ficou constatado que essa minha segunda filha é a primeira que voltou. E eu não posso de jeito nenhum nem pensar na hipótese de que essa minha segunda filha não é a primeira que voltou. Porque eu acho que eu não suportaria isso, eu não aceitaria de jeito nenhum. Mas quem foi que disse para o senhor que é a primeira que a segunda filha é a primeira que voltou? Quando a criança começou a andar, ela conhecia os brinquedos, parecia que ela já conhecia a casa. E eu acredito mesmo
que ela voltou. E aí nós perguntamos então, mas na hora então da ressurreição dos mortos, o senhor acredita? É claro que acredito. O senhor acredita que Jesus ressuscitou e que nenhum outro filósofo que inventou qualquer outra coisa, nem Allan Kardec, nem ninguém que inventou o espiritismo, que cultua os espíritos, ninguém ressuscitou para provar que pode nos salvar? Não, eu acredito sim na ressurreição. Então o senhor precisa escolher agora, porque na hora da ressurreição, quem é que vai ressuscitar? A sua primeira filha ou a segunda? Quem é que o senhor vai escolher para ressuscitar? Porque de acordo com o espiritismo, as duas são uma só. Não é verdade? Então, isso dá para a gente pensar, dá para a gente parar um pouquinho e pelo menos colocar uma interrogação na nossa cabeça para fazer com que nós busquemos também aonde está a verdade. Não é isso? Outra coisa que acontece é que o profeta, ele não é adivinho. Vocês veem, quando lê a Bíblia, a maravilha do estilo de cada profeta. Eram mais simples, outros eram mais cultos. Na realidade, nenhum profeta, nenhum que administra o poder de Deus, porque nós somos embaixadores do céu, diz a palavra. Nós somos ministros de Deus. E o ministro, o que ele faz? Ele exerce o poder de Deus, no caso, não é? E os profetas, todos, aqueles que através do Espírito Santo operavam prodígios, milagres, nenhum deles ficou inconsciente. Nenhum deles você pode procurar no mundo inteiro, em qualquer grupo de oração, qualquer sacerdote ungido, abençoado, qualquer profeta, porque nós somos profetas do ano 2000, não é? Nenhum profeta fica inconsciente, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, ou então cai no chão, fala grosso, fala fino, rosna, ataca, ou então de repente dá um remédio, é um médico de luz. Não existe isso. Aliás, no espiritismo, o médium, a entidade que o possui, fala assim, é o meu cavalo, é o meu burro. E desde quando nós que somos templos do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz claramente que nós somos feitos quase igual aos anjos, desde quando nós somos cavalo do demônio? Burro do demônio. Desde quando Deus tira a liberdade da gente, a consciência da gente para poder dar recado para alguém? Quando aquelas pessoas que vão no espiritismo buscando seus entes queridos, o vô, a avó que diz que vai baixar ali naquele terreiro, naquele centro espírita, quando essas pessoas vêm para os grupos de oração e nós falamos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós te ordenamos que você diga a verdade. Quem é você? Aquele mesmo espírito que diz que é o vovô, que é o tio que morreu, que é o filho querido que morreu e que abaixou ali naquele centro, ele diz, meu nome é destruição. Eu vou acabar com essa família, meu nome é separação, meu nome é vício, meu nome é traição. Ou então, às vezes, eles dizem, somos muito, sou legião. Em Atos 16, conta a história, né, na palavra de Deus, que existia uma mulher que acompanhava São Paulo e ela era uma adivinha e dava muito lucro para o seu patrão. Isso significa que ela cobrava consulta para poder adivinhar as coisas. Quantas vezes nós já também não pagamos alguém, não é? Uma cartomante, um astrólogo, um mapa astral e já fomos lá dar o nosso dinheiro também para um adivinho. Não, ele não é inspirado, as revelações não vêm pelo Espírito Santo de Deus, não é? Não é assim? Então, na Bíblia também tinha uma mulher que ela era adivinha, dava lucro, muito lucro para o patrão dela e ela acompanhava São Paulo e dizia, eu sei quem você é isso, você é aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e São Paulo
foi deixando. Até que num determinado momento ele se cansou daquela história e falou: em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dessa mulher espírito de Pitão, espírito de adivinhação, e diz a palavra de Deus que nunca mais ela pôde adivinhar nada. Tá certo? Então nós não podemos correr atrás de adivinhos. Nós não precisamos saber o futuro. O nosso futuro é maravilhoso. Se nós estamos com Jesus, nós não temos medo do futuro. E normalmente as pessoas vão procurar adivinhar as coisas porque sentem medo do futuro, sentem medo da morte, o que não acontece com quem tem Jesus. Em 1 Coríntios 10, 20 está escrito assim: as coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O Espiritismo é uma religião que não tem rituais e não tem sacramentos. Muito interessante que todas as religiões novas, a primeira coisa que se faz é tirar os sacramentos. Só que eles podem fazer o que eles quiserem porque cada um é livre, não é? A palavra de Deus diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo edifica, não é? Então nós podemos fazer o que quiser, nós podemos colocar a nossa fé aonde nós quisermos. E só que tem uma coisa, nós precisaríamos então pelo menos ser coerentes, não é? Vestir uma camisa e ficar com aquela camisa. Por quê? Porque se o Espiritismo não tem sacramentos, como nós católicos podemos ao mesmo tempo entrar na fila de comunhão, batizar os nossos filhos, crismar, casar na igreja e depois sair da igreja e entrar na primeira esquina e tomar passe, consultar o médico de luz, pedir um favor para a pombagira, fazer um trabalho na encruzilhada. Jesus nunca pediu pipoca, nunca pediu farofa, nunca pediu batom, nunca pediu para você pular 7 ondas no dia de Iemanjá e jogar flores para Iemanjá, não é? Jesus nunca pediu que você consultasse um adivinho, aquele que usa o pêndulo. Jesus nunca pediu para você fazer o mapa astral, nem acreditar na cabala, na numerologia, e nem no shintoísmo, nem no seichonoye, nem em nada. Jesus não precisa de nada disso. Jesus quer apenas o nosso coração, a nossa confiança, o resto é Ele que faz, o poder é todo dele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra e no inferno. Então, por que a gente corre atrás de tantas coisas que não são de Deus? Quem tem Jesus não é supersticioso. Quantas vezes nós participamos de crendices, de superstições que não vêm da Bíblia. Vem de algum outro lugar que não é de Deus. Por exemplo, quando a gente faz assim, tomara que aconteça essa coisa boa, aí a pessoa faz assim, bate 3 vezes na madeira para isolar. Não tem sentido. Ou então quando a pessoa pega e usa uma figa junto com a face de Jesus ou com o crucifixo, porque a figa, um jornalista curioso quis saber a origem da figa e ela significa o demônio mais imundo do inferno. Ela é um símbolo pornográfico e a gente usa a figa junto com o crucifixo, que é para reforçar, que é para ver se jogando nos 2 times a gente consegue ter mais sorte. Não é assim? Gato preto dá azar, quebrar o espelho dá azar, passar debaixo da escada é um horror. É claro, se cair a lata de tinta na cabeça da gente é um problema mesmo. Mas fora isso, da onde veio essa crendice? Como a gente pega a nossa fé e coloca numa planta, por exemplo. Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, trevo de 4 folhas. Ou então a gente faz simpatias assim, quer ver? Põe
a vassoura de ponta cabeça atrás da porta para espantar a visita chata. Não pendura a roupa de cabeça para baixo, não põe a bolsa no chão porque você vai à falência e, por exemplo, colocar uma roupa branca no último dia do ano, que é para dar sorte o ano inteiro. E tantas coisas que agora eu não me lembro. A coruja, por exemplo, a coruja virada de olho para a porta, que é para espantar mal-olhado. A arruda atrás da orelha, que é para poder tirar olho gordo. Quem tira olho gordo, quem tira mal-olhado, eu acredito que possa ser quem tem poder para fazer isso, né? E não é um pedacinho de arruda ou uma planta. Com o tempo, sabe o que aconteceu com a gente? Nós tiramos a nossa fé do Criador e começamos a adorar as criaturas, não é? Tanto os homens quanto os objetos, a ferradura, o pé de coelho, não é assim? O que acrescenta na nossa vida? A não ser um peso muito grande de estar participando de rituais que não pertencem a Deus, que não pertencem a Jesus. Outra coisa também é o elefante com o traseiro virado para a porta, não é? Não sei, para dar sorte, ou não sei para que é isso, só sei que acho que um traseiro de elefante é uma coisa tão esquisita, né? Para dar sorte para a gente. Eu acredito mais que se eu for na missa e comungar Jesus vivo e ressuscitado no sacramento da Eucaristia, com certeza Deus vai providenciar para mim um monte de bênçãos e eu não vou precisar mais do traseiro do elefante. Acreditamos nas criaturas e esquecemos o Criador. Acreditamos nas simpatias para bucho virado, para mal-olhado. Colocamos aquelas fitinhas que se vendem no Brasil inteiro, que cada cor daquelas fitinhas significa uma entidade. Elas vêm dos terreiros consagradas já, e aí a gente põe no pulso, dá 3 nós e quando ela cair, aí nós vamos fazer um pedido e aquilo vai nos dar muita sorte. Acontece que você está participando de um ritual espírita quando você faz isso. E você colocando aquela fitinha, eu acredito que a sua vida também vai ficar toda amarrada, porque aquela fitinha pertence a uma entidade que vai reclamar poderes sobre você, com certeza. Cartomantes, búzios, mapa astral. Outra coisa também é a astrologia, não astronomia. A astronomia é o estudo dos astros. Isso é maravilhoso, o estudo dos astros é muito importante, muito bom. Mas astrologia, vocês sabem a origem da astrologia? Os homens acreditando que os astros podiam reger o seu destino, ofereciam coisas aos astros, ofertas aos astros para que eles pudessem dar sorte e trazer vitórias para as pessoas. A astrologia pretende adivinhar o futuro das pessoas. E quantas vezes de manhã, quando você acorda, ao invés de você se consagrar e consagrar o seu dia a Deus, aos anjos, a Nossa Senhora, quantas vezes você foi lá, abriu o jornal e leu ali, olha, hoje o dia não posso assinar nenhum documento, hoje eu tenho que me vestir de rosa choque e eu só saio na rua se for com essa cor, porque senão eu vou ter um azar horrível. Não é assim que a gente faz? Então, isso também não é de Deus, viu? Não a astronomia, mas a astrologia não é de Deus, não é vontade de Deus que você faça isso. Outra coisa muito séria, muito importante, que está acontecendo muito, até nos colégios católicos, dentro das nossas igrejas, está acontecendo muito curso de controle mental. E mentalizar o bem é bíblico. Sabe, mentalizar o bem é uma coisa maravilhosa. A Bíblia mesmo diz assim pra gente, você não despreze um dia feliz. Como quem diz, aproveita, porque um dia feliz, um momento de alegria é dom de Deus.
é graça de Deus. Ou em outra parte da Bíblia está escrito assim: afaste para longe de você a tristeza, porque a tristeza traz a morte, traz a doença. Então Deus mesmo pede para a gente não fazer isso. Então mentalizar o bem é bíblico, é maravilhoso. Mas agora, pretender, ter a pretensão, ter a ousadia de achar que tudo o que acontece é um fenômeno mental, que o demônio não existe e que com o poder da nossa mente nós podemos vencer o inimigo, isso já é uma aberração, isso já é uma coisa absolutamente errada, porque nós não temos poder sobre o inimigo, só Deus pode. Não é? Então, por exemplo, eu estou mentalizando bem, está ótimo, mas eu estou cheia de pecados. Eu não tenho o perdão de Deus, eu não tenho comunhão com Deus, eu estou desviada de Deus, eu estou em outro caminho, eu estou longe da graça. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mentalizando bem e o inimigo vai fazer picadinho de mim, porque só através do Espírito Santo, dentro de nós, dentro de você, você é templo do Espírito Santo, é que você vai poder vencer o mal. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. E você precisa estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não cheio da sua inteligência e do poder da sua própria mente. Você não pode se auto-salvar, você precisa de Jesus. Não é? Outra coisa que nós queremos dizer para todos é que nós precisamos fazer uma faxina na nossa casa. Nós precisamos nos libertar de tudo que é idolatria, de toda a filosofia que não é católica, de livros, de patuás, de coisas que vieram desses lugares. E vou dar alguns exemplos rapidamente para vocês poderem entender. Uma vez uma mulher veio pedir oração, dizendo que o casamento dela estava praticamente destruído, que há alguns anos ela e o marido dela estavam tentando se reconciliar, mas não conseguiam. Que ela sabia que o marido dela gostava dela e que ela gostava do marido dela, mas eles ficavam juntos uma semana e depois ele ia embora. Ou então ela disse na hora da oração: se ele não vai embora, eu mesmo mando ele embora, porque a gente acaba brigando e não tem jeito. Aí no momento da oração, pela revelação do Espírito Santo, foi falado assim: o que significa para você um pano vermelho em cima da sua cama? Aí ela disse o seguinte: meu Deus, eu me esqueci disso. Há uns anos atrás, quando nós começamos a brigar, foi um pai de santo na minha casa e pôs fumaça na casa inteira, rezou e pediu que fosse colocado aquele pano vermelho dentro do colchão. E aquele pano vermelho está lá até hoje. Então o que acontece? Aquela entidade que aquele pano vermelho pertence, também está lá na casa dela até hoje. Está rezando tudo, mas a maldição está ali. Precisa uma providência para tirar, para acabar com a maldição. Então nós precisamos jogar fora tudo isso. E se o que você tem dentro da sua casa, algum valor sentimental ou tem algum valor material, você precisa então de uma bênção. Você não vai jogar fora as coisas. Por exemplo, uma joia consagrada a algum demônio, você leva a um sacerdote para dar uma bênção. Também não adianta abençoar símbolos. Por exemplo, uma vez uma pessoa disse o seguinte: por favor, benze o meu Buda. Não é? Não adianta, o Buda é símbolo de uma falsa doutrina. Não é? Então, vocês precisam saber direitinho o que vão levar para a bênção e o que vão levar para o lixo, não é? Para se desfazerem ou não desses objetos. Por quê? Porque acontece o seguinte:
Na palavra de Deus diz que se a pessoa conhece a Deus, se consagra a Deus e depois volta a esses lugares, todos esses lugares que foram falados, acontece uma coisa muito séria. A Bíblia diz assim: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É uma palavra dura, é uma palavra séria de Deus, porque Deus não quer a gente pela metade. A sua fé não pode ser mais uma fé dividida. Ou você é 100% de Jesus, do Espírito Santo, ou você não é nada. Então, pense, reze, procure um aconselhamento espiritual, procure um sacerdote, leia a palavra de Deus, esses textos que você está aí recebendo para poder estudar. Convença-se primeiro de que Jesus é o seu verdadeiro caminho e depois você renuncie. Agora você não vai renunciar se você não tiver certeza. Você também está recebendo aí uma oração de renúncia que você pode depois renunciar sozinho na sua casa, não tem problema nenhum. Nós vamos agora renunciar e eu pediria que vocês falassem em voz alta a oração que nós vamos fazer agora. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Essa oração pode ser o momento em que você vai se libertar, o momento em que você vai tirar a raiz de muitas falsas enfermidades. Quantas doenças sem diagnóstico, quantas doenças crônicas há tanto tempo, quantas pessoas talvez até da sua família que estejam internados em hospícios, que estejam internados há tanto tempo e com doenças que ninguém descobre o porquê. Existe uma coisa que se chama delírio místico, que é igual em todo o mundo, em toda parte, com pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, que se chama delírio místico, onde a pessoa fica possessa, grita, agride e xinga Jesus. Aí, para esses casos, não adianta tomar choque na cabeça, não adianta acompanhamento de um psiquiatra, que Deus abençoa os médicos e os medicamentos, sim, mas é um problema espiritual. Não adianta tomar choque na cabeça. Precisa alguém que reze, precisa alguém ter a misericórdia de interceder por essas pessoas, dar unção dos enfermos para essas pessoas. E aí sim, nós vamos ter a libertação e a cura. Vamos então, você que está convencido, repita comigo a oração que nós vamos fazer agora. Hoje, livremente e conscientemente, renuncio a Satanás e suas obras e me comprometo a viver uma vida de verdade, justiça e amor. Renuncio a todo falso caminho e a falsa doutrina. Por onde andei, me participei e me consagrei. Por onde andei, participei e me consagrei. E retomo agora, pelo poder do Espírito Santo, todo o terreno tomado por Satanás em minha vida, passado, presente e futuro, em minha saúde física, mental e emocional, e em minha saúde espiritual, em meus pertences, e tudo aquilo que eu amo, e me consagro completamente a Jesus, e a Maria, e proclamo Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Também quero perdoar e abençoar a
todos que de alguma forma Também quero perdoar e abençoar a todos que de alguma forma são responsáveis pela minha idolatria, me indicaram e ensinaram a cultuar um falso Deus. Me ensinaram a cultuar um falso Deus. Perdoe e abençoo a todos que fazem mal feitos, desejam a minha morte, ou sentem inveja de mim. E pelo poder de Jesus Cristo, acorrento, anulo e proíbo de atuar sobre mim e tudo o que é meu, qualquer efeito de falsa oração ou trabalho que fazem, fizeram ou vão fazer por mim ou para mim em qualquer falsa religião ou ritual satânico. A bênção derrota a maldição e o sangue precioso de Jesus me lava e me liberta, me cura de toda enfermidade, de toda falsa enfermidade e de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam de fato estar sempre debaixo da graça e do poder do Senhor Jesus. Amém.